Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Joseneide e hoje eu vou ter uma conversa com o professor Dilson Gomes Nascimento, professor de Geografia que leciona na Escola Estadual Rui Araújo, em Amazonas. Olá, professor Dilson. Olá, minha querida. Obrigado pela recepção e pela abertura aqui nesse espaço para a gente dialogar um pouco. Conte a sua história. Quem é o professor Dilson? Então, eu sou o professor Dilson Gomes Nascimento, tenho 37 anos de idade, 6 deles dedicados à docência na rede pública do estado do Amazonas, né? E a minha trajetória, ela, dentro da educação, ela dialoga também muito com a minha trajetória de vida, com o meu repertório, né? Eu tenho refletido muito, né, por trabalhar no ensino médio hoje com os meus alunos, dentro do projeto de vida deles, quando eu estou trabalhando com eles, eu reflito muito também sobre o meu e sobre a minha trajetória. Então, eu sou filho de pais agricultores que trabalhavam numa comunidade ribeirinha, às margens do rio Amazonas, próximo à cidade de Parintins, no estado do Amazonas, extremo leste do estado do Amazonas, já fronteira com o estado do Pará. Parintins é uma cidade maravilhosa, é a cidade dos bois bumbás, né, garantido e caprichoso. Eu saio da minha comunidade ribeirinha por volta dos 13 anos de idade para estudar na cidade, onde eu concluo o ensino fundamental e depois concluo o ensino médio. Mais tarde, entre 2010 e 2013, eu faço a minha graduação em Geografia na Universidade do Estado do Amazonas e, posteriormente, faço a pós-graduação, o mestrado aqui na UFAM em Manaus. E, em 2016, eu entro via concurso público aqui na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, onde estou até hoje trabalhando no ensino médio. Que bom que você está aqui no canal, professor Conte a Sua História, para assistir mais um vídeo. Aproveita, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito, inscreva-se e fique à vontade para curtir. Eu sei que você gosta de trabalhar com projeto e você tem um projeto aí em andamento, né? Esse projeto de saber o modo de vida dos camponeses. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Eu entrei para o mestrado aqui na Universidade Federal do Amazonas em 2014 e eu fiz a minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado entre 2014 e 2016 com o tema Modo de Vida Camponês em Comunidades Ribeirinhas no Médio Rio Amazonas, que é esse nosso trecho aqui, que compreende de uma forma geral o trecho médio do rio entre Parintins e o município de Itacoatiara, ainda bastante distante de Manaus, né? Então, historicamente, os ribeirinhos sempre tiveram presentes aqui na nossa região, né? Depois dos indígenas, claro, vai se formando uma nova sociedade, por assim dizer, já no contato interétnico, né, entre portugueses, espanhóis de uma forma geral, os indígenas, e aí começa a surgir ainda no século XVIII e mais efetivamente no século XIX, aqui na nossa região, a presença desses ribeirinhos com suas famílias trabalhando nas margens do rio. E aí eu me dediquei, no meu mestrado, a conhecer como é que era esse modo de vida desses camponeses, porque há séculos, né, praticamente, eles habitam esse trecho aqui médio do rio, só que o nosso intuito era tentar verificar quais foram as mudanças, as transformações, o que houve ao longo desse processo na vida, no modo de vida deles, né? A gente sempre comenta que esses ribeirinhos, né, passaram por diversos períodos históricos, né, considerando a história do Amazonas, considerando a história econômica também da região norte, que isso é importante frisar, mas sempre eles se mantiveram ali, então a gente queria conhecer um pouco mais. E aí na pesquisa a gente descobre várias coisas interessantes que os mantêm ligados à terra, né? Entre elas características camponesas, como
o próprio acesso à terra, que para eles é facilitado ainda permanecer nesses locais, o modo de vida deles, que também permite com que eles fiquem lá até hoje, a sua cultura, as suas relações com a terra e principalmente com a água. Então, o que me inspirou para essa pesquisa tem a ver com a minha trajetória, que era a permanência, né, dos meus pais nessas comunidades em que eu fui pesquisar. E no final do meu mestrado eu passo no concurso da SEDUC para trabalhar na educação básica, e muito do que eu aprendi no meu mestrado, na minha pesquisa, eu trago também hoje para dentro da escola. Faz parte da minha atuação, está relacionado também com o que eu trabalho hoje na escola. Certo. Agora, de que forma você traz esse projeto que fez de mestrado para a sala de aula? Como você consegue aplicar? Existem inúmeras possibilidades, né? Como professor de geografia, eu sempre gostei da geografia agrária, e mais ainda depois do meu mestrado, eu me senti muito mais habilitado para trabalhar a geografia agrária. Então, tem muitos conceitos que eu passei a dominar com muito mais clareza, então fica muito mais fácil de eu trabalhar com os meus alunos. Só que aí, quando eu começo a trabalhar na escola, eu começo a trabalhar nas escolas urbanas. Primeiro no meu município, que foi Parintins, e depois eu venho para trabalhar na capital, Manaus. E imagine o que é você estar numa escola, numa capital, numa metrópole como Manaus, em que a maioria dos nossos estudantes aqui do ensino médio tem um contato muito grande com a vida urbana, os modos de vida urbana. Então, quando a gente começa a falar de geografia agrária, de conceitos relacionados à agricultura familiar, principalmente, para eles, às vezes, é muito abstrato, é muito vago. Então, o repertório que eu trago para dentro da escola é muito importante. Nós fizemos uma pesquisa financiada aqui pela nossa agência de fomento do estado do Amazonas, que é a FAPEAM. Há uns 2 anos atrás, foi em 2021, nós finalizamos a pesquisa com uma turma de terceiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, na verdade, em que nós buscamos com os estudantes aqui da capital, né, por assim dizer, para que eles produzissem um sistema de irrigação autônomo, né, automatizado, com o uso do Arduino, com o uso da programação, para ser utilizado em canteiros suspensos. No município de Parintins, sobretudo, em vários outros municípios onde tem comunidades ribeirinhas, a existência de canteiros suspensos é muito grande. O que é o canteiro suspenso, né? É o local onde eles praticam a agricultura ao longo de todos os períodos do ano. As terras são inundadas pelas águas do rio Amazonas durante seu período de cheia, e aí eles continuam produzindo porque eles fazem um canteiro sobre estacas. Então, ele consegue manter esse canteiro o ano todo ou somente no período das cheias dos rios. E, principalmente, durante o período da seca, né, ou da vazante do rio, que corresponde aqui também a um período de estiagem, que é um período ali já próximo do final do ano, é muito difícil manter a umidade dentro desses canteiros, né? E geralmente eles acabam perdendo a produção de hortaliça que eles fazem. E aí a gente teve a ideia de de criar esse sistema autônomo, não somente para criar um sistema de irrigação, mas para que eles buscassem conhecer o que era a agricultura familiar, as necessidades da agricultura familiar, e nesse processo eles aprenderem mais sobre isso. Então eu trago muito do meu repertório, da minha pesquisa hoje, para a minha atuação docente. Sim, é bem interessante você levar algo do campo para a cidade, porque a maioria das vezes as pessoas, principalmente os jovens, eles não sabem como que funciona essa questão da agricultura. Sim, nós fizemos uma enquete com eles dentro da pesquisa, né, dentro da entrevista, para verificar quantos deles já tiveram contato com a agricultura familiar ou com alguma comunidade ribeirinha, quantos deles tinham algum parente que morava, porque às vezes é comum em alguns municípios você ter parentes que moram no interior, né? E a grande maioria sequer algum dia tinha ido a uma comunidade ribeirinha, porque já nasceu aqui na capital e nunca teve contato de fato com essa realidade. Então, para eles poder estudar, poder ter contato com o material que nós disponibilizamos, porque eu pus todo o meu acervo também de fotografias, das entrevistas que eu tinha, tudo eu pus à disposição deles para que eles pudessem também manejar, observar, para que pudessem verificar quais são as características da agricultura familiar nossa aqui
e para que em cima disso eles pudessem fazer a criação do protótipo. O que envolveu outras questões relacionadas à geografia, como a questão do clima, por exemplo. E aí eles foram verificar por que é preciso manter a umidade do canteiro, por que a umidade do canteiro suspenso ela reduz de forma tão rápida durante o dia. Porque a evaporação ela é muito intensa, a temperatura é muito alta. Beleza, aí eles foram fazer o protótipo, aí a princípio eles pensaram assim, vamos manter o canteiro irrigado 24 horas por dia. Então, supomos que ao meio-dia, 3 horas da tarde, o canteiro vai estar sendo irrigado. Só que o calor é muito intenso e você manter o canteiro irrigado às 3 horas da tarde, por exemplo, você poderia causar ali quem sabe até uma queimadura mesmo na planta, que a água poderia aquecer muito nesse horário, né? Então eles foram descobrindo essas coisas ao longo da pesquisa para poder a gente desenvolver o protótipo. Bem interessante. Agora, qual a relevância social desse projeto? Para todos os projetos que a gente desenvolve, sempre a gente pensa no retorno, né? E todos eles são extremamente relevantes. A princípio, o meu projeto de pesquisa do mestrado, né? O feedback que eu dou para as comunidades ribeirinhas onde eu morava, a contribuição que a gente dá para a ciência e também para o próprio desenvolvimento regional, com as informações que a gente fornece, né? Na escola tem uma importância muito grande, que é fazer com que os nossos estudantes possam conhecer as peculiaridades também da nossa região. Eu costumo dizer que eu formo na minha sala de aula, eu estou formando ali o futuro vereador, o futuro prefeito e o futuro presidente da República. O futuro planejador urbano, o futuro planejador rural, que seja, eles vão sair da minha sala de aula, sempre digo isso para eles, em forma de provocação. Então, isso que eu trabalho hoje com eles, em algum momento pode servir mais tarde ou em algum momento pode suscitar neles o desejo de seguir na área, o desejo de conhecer mais, ou como eu sempre digo para eles, algum dia vocês vão estar trabalhando, seja numa empresa, numa autarquia estadual, federal, municipal, vocês vão ter um pequeno aporte ainda que seja de algo que vocês estudaram no ensino médio, dentro de uma pesquisa, na sala de aula, enfim. Então, todas as nossas pesquisas, elas buscam trabalhar esses aspectos com os estudantes. Sobre a questão de trabalhar com projetos. Há professores que ainda hoje não gostam de trabalhar com projetos. Acha que para conseguir os resultados são muito demorados. O que você pode falar para esses professores que ainda pensam dessa forma? Eu acredito que todos os projetos, a duração deles vai depender dos objetivos que você propõe, dos objetivos que você traça, dos resultados que você quer atingir. Então, se eu tenho um resultado que eu acho que eu vou atingir no intervalo de 1 ano, eu não posso pensar na hipótese de querer fazer o meu projeto durar apenas 6 meses, certo? Muitas das vezes, na escola, a gente não tem todo o suporte necessário e, às vezes, até a estrutura, a arquitetura mesmo, dos tempos de aula, por exemplo, que eu tenho alguns professores que têm reportado isso para mim aqui na escola. Porque eu só tive uma aula durante a semana, isso interferiu no meu projeto. Então, quando você vai criar o projeto, você tem que ter em mente os recursos que você tem disponível, os recursos de uma forma geral, o tempo que você tem para isso e o produto que você quer entregar. Eu quero entregar um protótipo, qualquer que seja, mas eu sei que vou precisar de 2 anos. Então, você vai se programar. Nesse primeiro ano, a gente vai ter que entregar essa parte do projeto, e no outro ano, a gente entrega essa. Tem uma unidade curricular aqui do novo ensino médio no Amazonas, que é projetos integradores, que tem muito a ver com a aprendizagem por projetos, e a proposta da rede é que a gente trabalhe um projeto a cada bimestre, é uma proposta. Então, você pode fazer isso, ou pode fazer a cada 6 meses, ou um projeto por ano. Aqui no Amazonas, a gente tem uma iniciativa muito interessante, que é o programa Ciência na Escola, que fornece bolsa de estudos para professores e para estudantes da educação base, para desenvolverem projetos. E a duração do projeto é de 6 meses e sempre ocorre no 2º semestre. E todos os projetos são realizados em 6 meses. Então, você precisa ter esse domínio do que você quer entregar no final dos 6 meses e se organizar para fazer. Certo.
Agora, você acha que um projeto ele nasce mais pela necessidade do professor ou mais pela necessidade do aluno? E se tem uma hora certa para a gente, que somos professores, começar um projeto na sala? Vou começar pela última pergunta, né? Eu acho que não tem hora certa. Eu acho que você precisa se sentir à vontade, tá? Aqui na minha escola, ano passado, nós submetemos a um edital 22 projetos, incluindo os 2 turnos da escola, 22 projetos. Desses 22, 12 projetos foram aprovados. E teve uma professora nossa que nunca tinha trabalhado com projeto. Só que ela se sentiu motivada, nesse momento de carreira dela, a trabalhar com o projeto. Se sentiu motivada e desafiada a trabalhar. E como a escola estava dando suporte, eu estava ajudando na elaboração dos projetos e conversando com os professores, ela se sentiu à vontade e disse, eu vou fazer o projeto esse ano. E fez um projeto dela trabalhando com os alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental 2 e deu super certo. Então você precisa se sentir à vontade, se sentir motivado. O segundo ponto eu quero trabalhar com aprendizagem por projetos ou aprendizagem baseada em projetos. Embora meus alunos nunca tenham trabalhado, embora minha escola nunca tenha trabalhado. Se eu estou preparado, se eu estudei um pouquinho, li um livro, ou já venho pesquisando sobre essa metodologia, eu posso me dar super bem, como também eu posso trabalhar com o projeto a partir da necessidade dos meus estudantes. Enquanto uma metodologia ativa, a aprendizagem baseada por projeto, ela dialoga com o eixo investigação científica, que também é proposto pela BNCC, e a investigação científica, ela permite ao estudante a construção de conhecimento, não só aquela acumulação, a transferência de conhecimento de professor para aluno, para estudante, mas a construção do conhecimento e refletir sobre a produção do conhecimento. Então, você pode olhar para isso, para essa necessidade dos seus estudantes, como você pode olhar para uma coisa que é fundamental, que é a necessidade da sua comunidade. Eu vi um problema na minha comunidade, eu gostaria de investigar esse problema em sala de aula. Possa ser investigar apenas para conhecer, como posso investigar esse problema para pensar numa possível solução. Então aí a gente pode pensar num projeto que nos aproxime dessa realidade, que ao mesmo tempo permita aos estudantes refletir sobre como a gente pode resolver aquele problema e montar talvez um protótipo. O protótipo que eu digo pode ser estruturado no próprio papel mesmo, a ideia de solução de um determinado problema. Então, não existe um momento certo, né? O momento é o seu, é no seu tempo, e as inspirações elas vão vir do seu dia a dia, talvez da sua necessidade, do apoio do seu grupo e da necessidade que o seu entorno vai apresentar para você. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Esse sim. Tudo que a gente faz, a gente deve fazer com intencionalidade. Dentro da educação, a gente não vai fazer nada por acaso. Né? Eu vou levar os meus alunos para conhecer um formigueiro aqui no fundo da escola. Precisa ter intencionalidade. A mesma coisa é com um projeto. O projeto, ele tem sim um passo a passo. Antes de comentar o passo a passo, a gente pode pensar na ideia do que seja o projeto. Então, o projeto ele vai me permitir, ele vai partir de um problema, vai me permitir ter contato com esse problema, que já é um segundo momento, para coletar informações, para conhecer, e depois eu vou precisar analisar, talvez, esses dados, desse contato que eu vou ter com o problema, e montar as minhas considerações finais, digamos assim, sobre aquilo que eu vi desse meu problema. A grosso modo, um projeto de investigação científica seria isso. Mas um projeto, talvez, um projeto de investigação, mas que possa, no final, me gerar um protótipo, como a gente tem feito com os estudantes aqui. No geral, a gente vai partir de um problema, conhecer esse problema, propor uma solução para ele, e isso os alunos são fantásticos, tem um processo criativo grande, e no final do projeto eu entrego esse protótipo. De uma forma geral, todos os projetos, eles entregam, isso aqui é teórico, né? Se você ler os livros, a maioria do referencial vai dizer que o projeto, no final, você precisa
precisa entregar um produto, certo? Você precisa passar por um processo e, ao final, entregar um produto. Nos pormenores, e aí se a gente tiver tempo a gente vai conversando, nos pormenores, eu entreguei ano passado para os estudantes uma ficha com 12 itens, eu acho, se eu lembro bem, para eles preencherem e me entregarem. Qual foi o problema que eu coloquei para eles ano passado? A gente precisava trabalhar a robótica aqui na escola. E nós partimos do seguinte problema: como a gente pode usar a robótica educacional na resolução de problemas sociais da comunidade escolar? Porque eu não queria que eles viessem para cá só apertar os parafusos na parte de mecânica, fazer conexões, ligações. Não, a gente vai usar a robótica, mas de uma forma intencional, com bastante intencionalidade. E aí entreguei esse roteiro e fui explicando para os grupos, no primeiro ano do ensino médio, o que era esse roteiro, o que era um projeto. E aí, eu parto sempre, né, de um problema. Qual é o problema que vocês querem investigar? Bota aqui para mim. Qual é o tema? O tema é esse aqui. Faz tudinho, depois eu volto. Qual é o título? O título não é o tema? Não. O título é o nomezinho bonitinho que você vai querer dar para ele. O tema é genérico, é o problema que você quer investigar. E daí você vem no passo a passo, a justificativa, os objetivos que vão me dizer onde eu quero chegar, a metodologia que vai falar sobre como eu vou atingir os meus objetivos, o referencial teórico, se tiver dentro do projeto, que vai mostrar o que eu sei, o que a literatura fala sobre esse problema, e depois a análise dos dados, né, para mostrar os resultados e as minhas considerações finais. Então, ele tem sim um passo a passo. Nós trabalhamos aqui também com o Design Thinking, que é uma coisa maravilhosa para você trabalhar protótipo, né? Mesmo dentro da metodologia de projetos, dá para você trabalhar com Design Thinking, por exemplo, que também é muito interessante. Se você fosse escolher uma profissão hoje, você seria professor? Acho que é muito difícil eu não ser professor, né? Eu não sei se a gente mergulha tanto nesse universo a ponto de esquecer o restante do mundo, mas eu saí da faculdade, da escola pública já pensando na docência e pensando na escola. Então, se hoje eu fosse ter que escolher outro, eu teria que me colocar naquela situação que eu estava lá em 2005, quando eu terminei meu ensino médio. E naquele momento que eu terminei o ensino médio, eu brinco com os meus alunos, que eu dizia para eles o seguinte: eu pensava naquela época que eu queria um emprego onde eu tivesse ar-condicionado. Por quê? Porque eu vinha de uma comunidade ribeirinha, eu trabalhava no sol com os meus pais. E quando a gente queria descansar um pouco, ia para baixo da árvore para se abanar, chama atenção. Ei, bora trabalhar, tá enrolando. Então eu queria ter um emprego que tivesse um ar-condicionado. E aí eu venho para o ensino médio, aí quando eu estou no ensino médio, eu começo a gostar muito, eu sempre tive uma comunicação muito boa, explicava muito bem seminários e tudo. Então eu sempre quis estar na área da docência. Eu não me vejo... Hoje, talvez, se eu tivesse que... fazer uma mudança na minha vida, eu ia para uma área de planejamento, mas talvez relacionada à docência, né? Pelo conhecimento que a gente vai adquirindo, pelas contribuições que a gente sabe que pode dar. Hoje eu poderia tentar uma outra área, né, relacionada a planejamento, à gestão na área educacional. Certo. Agora, no seu ponto de vista, o que deve mudar na educação para que de fato aconteça uma educação de qualidade? Ela precisa ser tratada como um projeto de país, sobretudo, para que ela não seja vista como um problema. Então, se o nosso país conseguir ver a educação como a chave para o desenvolvimento, sobretudo a educação básica e a educação pública, a gente vai conseguir muita coisa. Porque não vai adiantar a gente investir só lá na ponta e deixar a base descoberta. O contrário também é verdadeiro. Só que para eu investir na base, eu preciso ver a educação como um problema de Estado mesmo e não como um problema de governo. Eu sempre falo para os meus colegas que se eu viajasse hoje para Nova Zelândia e alguém me perguntasse qual é o projeto de educação do Brasil, talvez eu fosse falar algo extremamente genérico. Por quê? Porque você não consegue perceber, a nível de Estado nacional, a importância da educação para esse país. Então, ela precisa ser tratada com extrema seriedade, para que aí a gente possa, sim, pensar
nas necessidades da educação e fazer os investimentos necessários. E aí a gente deixa de pensar só, é só valorização do professor. Não, é só investimento nas escolas. Não, é preciso pensar a educação como um todo e, sobretudo, como um projeto de país. Que, na verdade, seria um conjunto, né? Tudo. Sim, agora, hoje eu não consigo pensar só no professor, por exemplo. É extremamente importante a valorização do professor. Mas aí o professor chega na escola, reclama da estrutura que muitas das vezes é precária, que a gente tem em muitas escolas, né? Hoje a gente tem transformação do mundo e essa transformação não chega na escola, né? Então, a gente precisa... É muita coisa, um conjunto mesmo, como você pontua. Agora, o que é ser professor nos dias de hoje? Ser professor é ser motivador, ser um parceiro, né? Ser um orientador, sobretudo no contexto atual das reformas, das transformações na educação. Ser professor não é só aquele que transmite, né? O ensinar ele é extremamente importante, mas o dialogar e a troca, o conhecimento do aluno, não só o conhecimento que ele traz empírico, nem só o conhecimento acadêmico que ele já adquiriu, mas eu digo conhecer esse aluno, quem ele é. Então, hoje, ser professor exige muito mais, muito além do que simplesmente só ser aquele profissional que trabalha com o ensinar, só aquele que conduz o estudante. Não sei se está relacionado também à necessidade de profissionais, de outros profissionais dentro da escola, mas ser professor hoje é algo extremamente desafiador, né? É muito gratificante, é muito reconfortante, digamos assim, muitos momentos para a gente tem muitas vitórias, eu tenho muitas conquistas com os meus estudantes, a gente vai para a final de premiações nacionais, regionais, então isso dá um gás para a gente incrível, né? Mas isso está relacionado também com a minha postura de professor, com o professor que eu sou, o professor que eu fui me tornando ao longo do tempo. Na verdade, ser professor também tem os pontos positivos e os negativos, né? Exatamente. Há pouco nós estávamos com os estagiários aqui, e aí a gente sempre tem aquela... quer falar como é que é a escola, como é que é a educação, aí você pega falando assim, meu Deus, eu estou falando demais, eu não posso também assustar tanto esse povo que está tendo contato com essa realidade. Mas é isso, nós temos muitos desafios, e os nossos desafios não ficam só nos problemas relacionados à aprendizagem. Então, infelizmente, para além disso, e aí a gente precisa saber lidar com isso para que a gente não torne a educação uma tortura também na vida dos nossos estudantes, né? Precisa ser um processo mais leve, sobretudo para esses momentos que nós estamos vivendo tão conturbados, com grandes dificuldades, que não são coisas locais, a gente vê que são discussões a nível até global mesmo, tanta gente que está enfrentando tanto problema, a gente precisa saber lidar com tudo isso, problemas entre os próprios colegas, professores, então é preciso saber lidar com uma série de coisas em sala de aula e dentro da escola também. Agora, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para estudantes, tutores, coordenadores, para toda a comunidade escolar? Gostaria de motivá-las, né? De dizer que a nossa profissão, acima de tudo, ela transforma a vida das pessoas. Ela tem esse potencial, ela tem esse poder de transformar a realidade. Se a gente tem o poder de transformar a realidade de um país, que a gente comentou anteriormente, com certeza a gente tem esse poder de transformar a vida de muitos estudantes. Então, se hoje eu estou aqui, foi por conta da educação que eu recebi. Então, eu tive contato com muitos profissionais, coordenadores, professores, enfim, uma série de profissionais. Cursei escola pública, fiz faculdade pública, mestrado, fiz a graduação com recursos públicos, sendo bolsista, fiz mestrado com recurso público, sendo bolsista. Estou caminhando para o doutorado com recursos públicos também, enquanto bolsista. Então, eu sou filho da escola pública e todo ele custeado pelo dinheiro público. Então, tudo que eu faço de formação, eu estou pensando depois no retorno que eu vou dar. Esse investimento precisa ter um retorno social. E se hoje você, enquanto estudante de graduação, por exemplo,
está finalizando seu curso, depois você vai poder estar numa sala de aula e dar o retorno social desse investimento que você recebeu. Aos nossos estudantes, né, que eles possam pensar, sobretudo, na trajetória de cada um, né, refletir sobre o que ou quem cada um é, para que vocês possam projetar depois os seus sonhos, as suas aspirações e transformar isso numa meta e correr atrás para que vocês possam conseguir e tenham na escola esse espaço para ajudar vocês na construção dos seus sonhos. Tem alguma rede social que possa estar entrando em contato com você, acessando a escola? No Instagram, Dilson_GN, pode contactar por lá e aí a gente pode trocar ideias, né, trocar experiências, e aí vai ser sempre um prazer poder compartilhar, conversar com vocês, né, de todo o Brasil, e desde já agradeço essa oportunidade, a sua iniciativa aqui é fantástica de poder acolher aqui tantos relatos, né, de tantas pessoas interessantes que eu já encontrei aqui no canal. Tá, eu que agradeço por você ter aceito participar, né, trazer a sua experiência, né, para cá, e muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.